Depois de um bom tempo afastados do canal do YouTube, a gente resolveu voltar numa pegada um pouco diferente. Resolvi trazer amigos para compartilhar um pouquinho da experiência deles. E nossa primeira convidada é a Rafa. Estamos aqui na casa dela. Eu disse, vamos fazer algo informal. Nada assim, muito detalhado, com perguntas e respostas. Vamos fazer algo informal. Estamos aqui na varanda da Rafa. Com a mantinha. Tá um pouquinho, né? Um clima de intercargo, coisa um negocinho de leve. Então, eu trouxe a Rafa aqui, porque a Rafa gosta muito de falar, é uma comunicadora nata. Então, ela tinha que ser a primeira a fazer parte desse nosso retorno. Prometo tentar falar pouco. Então, vamos lá, Rafa. Eu quero que você se apresente para o pessoal primeiro. E qual o intuito, né? Que eu falei para vocês sobre esse nosso retorno. Sobre profissões. Né? Eu queria pegar brasileiros que já tinham uma profissão no Brasil e conseguiram se realocar, conseguiram trabalhar aqui na Nova Zelândia. Sim. Então, eu quero que você se apresente para eles e conte um pouquinho sobre a sua experiência no Brasil e como você conseguiu se realocar aqui na Nova Zelândia. Tá. Bom, sou Rafaela, moro aqui na Nova Zelândia agora na gravação desse vídeo há pouco mais do que 4 anos. Sempre fui jornalista, sou jornalista há mais de 15 anos, quase 15 anos na verdade, mais de 10 anos, quase 15. Sempre trabalhei com TV, principalmente, TV e rádio, mas também com impresso e tal. E, claro, ali com o advento da internet, das redes sociais, eu sempre ia trabalhando um pouquinho com rede social também, principalmente na parte de vídeo e tudo mais, fazendo, sempre tinha assim, eu tinha um programa e aí pra colocar o programa nas redes sociais, e não tinha uma pessoa que cuidasse, eu ia lá e cuidava. Então isso já me deu aquela bagagem, aquela experiência da rede social também ali. Hoje em dia, enfim, todo mundo tem por experiência própria, eu acho, né? Sim. Quando eu e meu marido, a gente decidiu vir morar na Nova Zelândia, foram vários motivos, mas... Você é formada, sim. Eu sou formada em jornalismo, né? E trabalho muito tempo na área. E quando a gente decidiu vir morar aqui, que era um país de língua inglesa, a primeira coisa que eu pensei foi... Um país de língua inglesa, uma comunicadora que não sabe falar nada de inglês... Eu nunca mais vou trabalhar na minha área, porque não é uma área onde você consegue falar mais ou menos. Técnica, né? Digamos assim, você é técnico naquilo, então vai ser mais fácil, porque não é todo mundo que vai conseguir mexer naquele equipamento, não vai conseguir mexer naquela máquina. Então, assim, você tinha que ter um domínio da língua. Da língua. É tipo assim, o engenheiro, como você falou mesmo, a técnica, né? Um engenheiro civil, ou, enfim, de qualquer área. Ele vai precisar falar inglês basicamente ali pra se comunicar. Não precisa ser perfeito desde que ele consiga se comunicar, porque ele tem a parte técnica do trabalho. Exato. No meu caso, como comunicadora, a parte técnica é a linguagem, entendeu? Então... Eu falei, cara, ok, vamos. Eu já me realizei profissionalmente, fui apresentadora, fiz tudo que eu quis fazer, era muito feliz, profissionalmente falando. E, ok, vamos agora, vou agora me realizar em outras áreas da minha vida, né? Tipo, eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio, de conhecer novas culturas e tudo mais. Então, vamos nos realizar nessa parte, formar nossa família lá e tal, num país de primeiro mundo legal. E eu vou buscar uma outra coisa que eu consiga ser feliz também. O seu foco não era a profissão. Nunca. Você não saiu do Brasil já trabalhando na área para vir com foco na sua profissão Pelo aqui. contrário, eu, na verdade, vim dizendo assim, nunca mais vou trabalhar nada na minha área, assim, tipo, esquece minha área lá, eu vou me encontrar em alguma outra coisa. Aí eu achava que ia ser até alguma coisa na área de beleza, talvez, que é uma coisa que eu gosto muito também, enfim. E, cara, tava aberta a possibilidades. Certo. Só que...
Aconteceu uma coisa no meu primeiro ano de Nova Zelândia. Eu ainda estava ali aprendendo inglês, só que eu sempre fui muito, justamente por ser comunicadora, eu sempre fui muito assim, de me jogar, né? Sim. Então eu me jogava, não tinha vergonha, não tinha Você medo. vivia as experiências, né? Você não Total. se privou, isso é importantíssimo. Isso. E eu sempre fui boa de enrolar também. Então as Você pessoas, sabia vender o seu peixe, as né? pessoas sempre achavam que eu sabia mais do que eu sabia, porque a pessoa tava aqui falando comigo e eu tava, Aham. yes, of course! Aí eu sempre fui de prestar atenção na reação do outro. Então, Tá. se o outro tá falando mais sério, eu, yes. Aí se o outro dá uma risadinha, eu, Isso sorrio também junto. é a consequência da sua profissão, Sim, né? Isso também. dá um plus, né? Mas eu acho que qualquer um pode fazer isso, viu? É uma dica boa, entre aspas. Às vezes você tem que entender aquilo que tá sendo dito mesmo. Mas sim. eu enrolava bastante ali, justamente pra ir me jogando. E aí, uma coisa que eu pensei foi, como a profissão, pra mim, no caso, essa área de comunicação sempre foi uma coisa muito importante pra mim, e eu sabia que eu não ia mais trabalhar com isso. O que eu pensava? Não, eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa que não seja remunerado mesmo, voluntário, pra poder eu conseguir ter essa parte da realização profissional um pouco, ainda continuar sendo feliz com isso, mas pra ganhar dinheiro eu vou fazer qualquer outra coisa. Tá. E daí foi quando eu também abri o Instagram, botei o meu Instagram só pra isso, pra comunicar isso, que é com NZ pra você lá, comecei a postar vídeo no YouTube também, porque seria a parte de comunicação que estaria me realizando ali. Nesse meio do caminho, eu também descobri que tinha uma rádio lá na cidade que você mora, que eu morava, em Invercargill, que tem uma rádio comunitária, e aí, inclusive, essa rádio comunitária, hoje eu sei que existe na Nova Zelândia inteira, várias cidades da Nova Zelândia existem rádios comunitárias, assim, com esse mesmo modelo e esse mesmo esquema, cada um vai ter sua peculiaridade, claro, mas esse mesmo esquema de ser uma rádio que é feita por voluntários majoritariamente, né? E aí, a gente tem uma amiga, a Bruna, Sim. que tinha um programa nessa rádio. Bruna. Beijo, Bruna, sempre minha amiga e parceira querida comigo. E aí ela tinha um programa na rádio chamado Conexão Sul América, onde ela apresentava esse programa uma vez a cada 15 dias. Acho que era ao vivo, gravado, não lembro na época. E eu falei pra ela, Bruna, enfim, posso te ajudar? Posso, sei lá, fazer reportagem pra você, se você quiser e tal, só no intuito de realmente ter essa pontinha na minha área pra me deixar feliz, Sim, né? essa realização de outra forma. Exatamente, mas nunca de maneira assim, eu vou trabalhar com isso porque eu não achava que era possível. A realidade é essa. E daí, tentando resumir a história, comecei a fazer o programa com ela, e a gente começou a fazer semanalmente, começou a crescer, a ficar legal. E com a parte da comunicação, e obviamente se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você é interessado nessa área da comunicação, interessado nessa área da comunicação para aqui para Nova Zelândia, então já vai a dica aí. Eu nunca me deixei passar despercebida. Então a gente ia pra rádio uma vez por semana para gravar. Eu fazia questão de falar com as pessoas, eu fazia questão de... Todo mundo sabia ali que eu era jornalista no Brasil. Porque eu falava, ai, que legal, eu amo rádio, eu fazia isso no Brasil também. Você fazia os seus contadinhos, os seus contatos, é importante, né? Totalmente. Então eu deixava todo mundo saber que eu era jornalista, que eu tinha experiência na área, que eu amava aquilo que eu tava fazendo e tal. Eu falava com as pessoas, eu não tinha nem assunto assim, porque eu não falava inglês, veja, eu falava muito pouco. Mas eu, tipo, às vezes eu ensaiava o que eu ia falar. Não, vou falar mais ou menos isso aqui, aí procurava no Google como era que eu falava aquilo, no Translator ali. E aí, ia lá, jogava um chaveco, falava alguma coisa. Então, o principal eu fazia as pessoas saberem quem eu era. Então, todo mundo ali na rádio sabia quem eu era. Sim. Isso foi muito importante. Foi um diferencial, né? Exatamente. E aí foi quando eles contrataram. Depois a Bruna voltou pro Brasil e eu fiquei no comando da rádio sozinha. Então ainda tava ali, só fazendo o programa voluntário normal. Eles contrataram um rapaz na época que tava num período de experiência pra fazer a divulgação da rádio. Que aí seria um pouco mais voltado pra essa parte de marketing, de comercial da rádio. E daí eles contrataram esse rapaz só por 3 meses para poder fazer essa parte de marketing, de divulgar os programas. Como eles já sabiam que eu
já tinha Sim. experiência, que eu trabalhava com vídeo, isso e aquilo e tal. Eles falaram assim, começa pelo programa da Rafaela, porque Sim. como ela tem experiência, ela também vai saber ali Uhum. conduzir melhor e tal. Sim. E aí a gente faz esse primeiro com ela, esse primeiro vídeo pra divulgar o meu programa dentro da rádio. Então, deixa eu só fazer uma observação aí. Como é importante. Você sabia que tinha a barreira da língua, mas você sempre estava lá presente. Então, no início, você fez o voluntariado, que isso é algo que é um diferencial aqui na Nova Zelândia. Ah, mas eu queria trabalhar na área, não estou conseguindo algo na minha área. Começa a fazer um voluntariado, mostra, né, que você tem interesse, mostra tuas qualidades, mostra o teu serviço, Isso, porque isso vai te dar um retorno a longo prazo. total. Seja para um contato, seja para uma referência profissional. Isso. Porque por mais que você não teve um salário remunerado, mas você teve a experiência com as pessoas. Aham. Então, aquela pessoa que você trabalhou, que não foi remunerado, ela pode ser tua referência no emprego futuro. Isso. Então, assim, não foca, não estou conseguindo nada, faz o voluntário, porque eu acho que isso foi uma virada de chave para você. 100%, assim, eu jamais teria conseguido esse emprego que eu consegui, como eu vou contar aqui, se eu não tivesse feito esse voluntário. Sim. Né? E no meu caso especificamente, eu não achava que eu ia conseguir, não tinha esse plano, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, mas eu poderia ter feito de uma forma intencional aquilo, e sabe, teria dado certo do mesmo jeito, até às vezes melhor, porque eu ia fazer até mais. Sim. Não, então, ali eu tava só jogando pro universo, digamos assim, fazendo descontar, vai que, sei lá, Sim, né? sim. Enfim, e daí eu fiz o vídeo com esse rapaz. Esse rapaz, ele não tinha experiência com essa parte, assim, ele, enfim, tinha experiência com outras coisas, eram por outros motivos que ele tava ali, e ele não tinha experiência muito com essa parte de vídeo, então foi esse um dos motivos que ele foi fazer ali comigo primeiro também, pra que eu pudesse ajudá-lo nessa parte. Sim. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz questão de ajudar mesmo, eu direcionei, eu fiz o script, aí eu passava junto com ele, só que eu não tinha o inglês, né? Então, tipo, eu fazia em português, traduzia, levava pra ele, aí ele fazia os ajustes ali, melhorava. E eu, não, vamos fazer assim, a virada de câmera, não sei o quê. Então, ficou um vídeo, no final das contas, muito legal, assim, bacana. Eu ajudei ele na edição também, que ele era novo, assim, na parte de edição. Só que nisso eu trabalhava, né? Assim, ali era meu trabalho voluntário, que eu só ia uma vez por semana. E eu tinha meu trabalho, além disso, eu estudava na época. Sim. Então, assim, eu era muito ocupada. Mas eu fazia questão de, não... Era sua prioridade. Tipo, Tem esse destaque. não tinha como ser prioridade, mas eu fazia questão de encaixar algum momento ali. Tanto que eu não consegui fazer mais. Eu gostaria de ter feito mais, mas eu não tinha como. Mas eu falava, não, eu consigo ir aí tal dia, tal hora, pra gente tentar ajustar. E aí eu ia lá e ajudava, enfim. Resultado, o vídeo ficou pronto. Ele foi super querido de ter dado crédito a mim, também teve isso. Sim. Porque ele falou, nossa, ficou legal, tal. A Rafaela que me ajudou muito, ela que escreveu, ela me ajudou a editar e tal. Então isso foi muito positivo pra mim, porque botou meu nome lá no ouvido deles novamente. E aí, ele se desentendeu com o dono. E resolveram que não daria continuidade ao contrato. Ele tava num período de experiência. E aí, qual foi o primeiro nome? Quem estava lá? Aí, na verdade, não é dono, o diretor, né? Daí o diretor foi lá e me chamou. Rafaela, olha, fulano tá saindo, não deu certo e tal. Você gostaria de ficar no lugar dele? Eu me tremi dos pés, a cabeça. Imagino. E eu falei assim... Será que eu tô entendendo? Será que eu tô entendendo errado? Aí eu reforcei, né? A negação, né? A gente, não é possível, né? Daí eu reforcei. Você, no caso, tá me pedindo pra trabalhar aqui pra você, fazendo isso e isso. Ele, isso, exatamente. Aí ele, o que você acha? Eu falei, eu acho que você talvez esteja louco. Eu falei pra ele. Um pouquinho equivocado, né, querida? Falei, I think you are a little bit crazy. Aí ele começou a rir, aí eu falei, olha, eu sei que eu tenho umas skills, que são as habilidades, né? Eu sei que eu tenho as habilidades, eu sei que eu tenho experiência, mas eu não tenho a língua. Eu fui muito sincera e muito honesta com ele. Que isso é importantíssimo também. Exatamente. Até porque eu não queria que ele esperasse uma coisa que eu não pudesse entregar. Criasse uma expectativa e você não conseguisse suprir, né? E daí eu falei, olha, eu não tenho a língua. Você não quer contratar, então, uma outra pessoa? Eu aceito ganhar menos. E você contrata nós dois, porque daí você tem uma pessoa da língua e uma pessoa das habilidades juntos. Aí ele falou, não, eu não tenho budget pra contratar duas pessoas. Não tenho um orçamento pra isso.
Isso, né? exato. E eu acho que o seu inglês tá ok. Você consegue me entender? E eu, na minha cabeça, 10% do que você fala eu entendo, querido, mas tudo bem. É. Você consegue me entender? Eu consigo te entender, então seu inglês tá ótimo, tá necessário pra isso. Aí eu falei, ok. Só que aqui na Nova Zelândia não é assim, quer um emprego? Te dou. Não, você tem que aplicar pro emprego. Isso. Então, daí ele publicou o emprego, aí ele me pediu pra aplicar. Quando eu vi a descrição, né? eu Da falei, vaga. cara, não vai rolar. Porque eu achava que era só a parte de vídeo, marketing, blá, blá, blá. E, na verdade, o nome do cargo era Sponsorship and Marketing Coordinator, que seria, então, coordenadora de marketing e de comercial. E aí, essa parte do comercial, inclusive na descrição, parecia ser a maior e mais importante tarefa, que era para captar possíveis patrocinadores para os programas, para a rádio e tal. Eu falei, como que eu vou conversar com as pessoas? Não vou aplicar. E daí, assim, ele publicou lá a vaga e eu falei, não vou aplicar de jeito nenhum, não vou aplicar. Eu entrei em estado de negação, eu falei, não vou de jeito nenhum, não tenho a menor condição. E daí meu marido e alguns amigos falaram, Rafaela, ele sabia, ele falou pra você aplicar. Ele falou pra você aplicar. Aplica, tipo, se você não pegar, tudo bem, não vai pegar, Sim, mas aplica. Daí eu falei, cara, beleza, vou aplicar. E daí na aplicação, e é muito interessante isso, quando vocês forem aplicar pra alguns empregos aqui na Nova Zelândia, eu acho um barato, assim, a forma que eles né, venha pra um ambiente divertido, e não sei, é umas coisas muito loucas, né? E às vezes, principalmente pra essa área de comunicação de maneira geral, eles pedem uma aplicação um pouco mais criativa. Então, às vezes, eles pedem, mande um portfólio, ou faça um vídeo, não sei o quê. E daí, sempre tem a carta de intenção também, né? Onde você explica o porquê que você seria uma pessoa ideal para aquele trabalho. E daí ele falou, aplique de uma forma criativa. Falei, cara, É comigo. Outras coisas eu não sei não, mas criatividade é nós. Sim. Daí eu fui e montei um vídeo, um meio que portfólio, explicando por que eu seria uma boa contratação, blá, 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 mostrando minha experiência e apliquei. No mesmo dia que eu apliquei, ele já me mandou um e-mail marcando uma entrevista, né? Quer dizer, ele marcou uma reunião. Eu achava que seria uma entrevista. Quando eu cheguei lá no dia, não era uma entrevista, era só pra dizer que eu já estava contratado. Era pra discutir os termos do contrato comigo. Nossa. Olha, isso aqui. Aí eu aqui, ó, só ouvindo. Metade do que ele falava, eu entendia, metade não, né? E eu aqui, e eu muito assim, com muita atenção pra não perder nada. Cadê aquela a parte ruim? Ele não me... Você fica procurando se tem alguma coisa Exato. aí, né? E ele não me perguntava nada, ele só falava, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, blá, 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 blá. E eu, deixa eu só ver se... No final, ele, tudo bem? Deixa eu só ver se eu entendi aqui. Você tá me contratando? É isso? Ele, você vai assinar o contrato segunda-feira, não sei o que, não sei o que. E eu... Meu Deus, tipo assim, eu saí de lá nas nuvens, né? Sim, claro. Como era uma rádio comunitária, eles têm um orçamento baixo, então eles não podiam me contratar full time, que seria 40 horas por semana. Eles só podiam me contratar part time, que são 20 horas por semana. Eu era a principal financiadora do nosso orçamento familiar na época, porque meu marido estudava engenharia. E aí eu não podia me dar o luxo de trabalhar somente na rádio part-time, mesmo sendo na época um salário muito bom pra mim, em detrimento ao valor do salário mínimo. Mas, ainda assim, eu precisava complementar. Então, eu precisei continuar trabalhando em outros empregos. E aí, já história para mais de metro, que eu cheguei a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. Mas, não larguei a rádio, né? Obviamente, por ser muito importante ali para aquele momento. E a sua conexão, né? Com o que você fazia no Brasil. Exatamente. Então, enfim, basicamente, essa foi a minha história de como eu consegui trabalhar. E aí, como coordenadora de marketing, eu sempre ficava puxando sardinha pra parte de vídeo, pra parte audiovisual, porque é a parte que eu tenho mais habilidade, né? Entendo mais. Eu, por conta do inglês, o que eu fazia muito? Na época, não tinha chat GPT, essas coisas. Não tinha. E aí, só que tinha o Grammarly, mas assim, eu por exemplo, eu não pagava o Grammarly, não era prioridade financeira pra pagar um Grammarly, o Premium, né? Explica pra eles, assim, o que seria o Grammarly, né? O Grammarly é uma ferramenta. É uma ferramenta de AI também, né, tipo do chat GPT, digamos assim, só que ela não muda o seu texto, ela nem monta um texto pra você, ela corrige o seu texto na parte gramatical, e não só a correção gramatical, mas de coerência. Coerência e coesão do texto também. Dá sinônimos. Exato.
Exato. Então, porque às vezes você constrói uma frase que pra gente no português, na tradução, tá boa, mas pra eles não fica muito clara. Aí o Grammarly, às vezes, vai dar uma reordenada nisso pra ficar melhor. Mas isso é o Premium que faz isso. Eu não tinha, né, acesso. Eu tinha acesso só ao gratuito, que é a parte que só corrige erros gramaticais mesmo. O que já é muito bom. E daí eu pegava e construía os textos. E uma coisa que eu fazia muito era assim, tipo, eu vou fazer uma propaganda do programa tal, ou de uma coisa tal. E aí eu escrevia um texto simples e eu botava esse texto no Google. Ou então eu botava uma palavra-chave sobre aquilo que eu estava fazendo a publicação no Google. E daí eu ia atrás de outras publicações que fossem no mesmo tema. Publicação em inglês também, mas que fossem no mesmo tema, não necessariamente na Nova Zelândia. Então eu consegui achar, aí eu meio que copiava aquela legenda, aquele estilo daquela legenda e só fazia as trocas do nome, da coisa assim. Então dessa forma eu conseguia ser mais assertiva, já que não tinha ChatGPT, essas coisas. Eu tenho uma dúvida. Você trabalhando no Brasil, qual é que você acha a maior diferença? Trabalhando no Brasil, na sua área, e o que você vê trabalhando aqui na Nova Zelândia? Cultural, assim, o que é que você vê de choque? Tá, eu vou falar não em termos de comunicação, mas em termos de trabalho de uma maneira geral aqui. Eu acho que no Brasil a gente é muito workaholic e eles cobram muito mais. Mais trabalho, mais perfeição, sempre, tipo, você tá... E aqui não, eles são mais relax, easy going, mais de boa mesmo, assim, se sabe? der, deu. Se não der, paciência, passa pra amanhã. Exato, assim. É claro que existem coisas que vai ter um prazo específico, mas eles são muito tranquilos. Eu me lembro de uma vez que eu tive um problema de saúde e tinha um evento muito importante lá da rádio. Era o primeiro evento que eu tava na direção da parte de audiovisual desse evento. E eu tinha montado um vídeo e tal, mas tava finalizando a edição pra poder... O evento ia abrir com esse vídeo. E daí eu fiquei doente. Tive um problema de saúde e aí passei muito mal. E aí eu lembro que esse vídeo não tava pronto, né? E eu precisava finalizar e enviar ele. Daí eu voltei pra casa passando muito mal. Eu tava literalmente com um balde do lado e eu terminando de editar e vomitando, assim, e tentando enviar. Foi uma situação muito ruim. Só que o meu chefe, ele já tinha falado assim, Rafaela, esquece o vídeo, você não tá bem, não precisa mandar, não se preocupe, fique em casa, cuide da sua saúde, isso é mais importante. Só que minha cabeça de brasileira não me deixou, né? Eu preciso mandar, eu tenho essa responsabilidade, passei muito mal. No final das contas, consegui enviar o vídeo, ele usou e tal. Mas ele me chamou quando eu voltei para o trabalho, ele me chamou para falar assim, olha, eu falei para você que não era para você fazer isso. Tipo, foi ótimo, muito obrigado pelo vídeo, mas eu não quero que você faça isso. Não é pra você passar por cima da sua saúde pra o trabalho. Era só um evento, podia ter ficado sem e tal. Sua saúde aqui não dá. Então, assim, aquilo pra mim foi um choque. Como assim? O meu empregador tá dando mais prioridade à minha saúde do que ao negócio dele, digamos assim. Isso foi, tipo assim, super fora da caixinha pra mim. Então, eu acho que aqui eles se preocupam muito com isso, com o funcionário tá bem, o funcionário está feliz para que você possa render mais mesmo no ambiente de trabalho. Outro exemplo que eu acho incrível que aconteceu foi com meu marido. Esse passarinho. Quero participar. O meu marido é engenheiro, e aí, uma certa época, a gente estava morando ali em Queenstown, e eu não tava bem de saúde também, não tava... A pessoa vive doente. Mas ali foi, na verdade, saúde emocional nesse caso, eu não tava muito bem e tal, eu tive algumas questões de ansiedade e tudo. E isso tava impactando em Herbert também, né? E aí o chefe dele ficou sabendo e tal. E o rapaz do RH chegou pra conversar com ele e falou assim, e aí, como é que sua esposa está e tal? E eles sabiam que eu não tava muito feliz ali onde eu estava, em Queenstown e tal. Teve uma época que eu não tava muito feliz, né? E daí eles chegaram, e aí, como é que ela está? Tá feliz, não tá? E ele, tá meio triste, não tá muito bem ainda, não se encontrou aqui e tudo mais. E aí eles falaram assim, olha, é o seguinte, eu quero que você vá hoje, você vai comprar flores pra sua esposa, você vai levar sua esposa pra jantar, tudo por conta da empresa, porque é pra você tentar fazer ela se sentir bem. Pra gente é muito importante que ela esteja bem, que vocês estejam bem como família. E tipo assim, aquilo foi
como assim, sabe? Aham. Tipo, a empresa ia pagar pro meu marido, se ofereceu pra pagar pro meu marido levar flores pra mim, me levar pra jantar, pra que a gente estivesse bem, pra que isso impactasse no funcionário. Sim, Entende? com Então, assim, certeza. É um essa é uma ciclo, diferença né? Se gritante. ele tá bem, ele vai produzir mais, ele vai Exato. dar mais retorno para a Vai, empresa. vai querer permanecer, porque, veja, eu não tava feliz ali. Então, a Sim, chance dele querer ir embora. sim, era grande, né? Entende? Então, é óbvio, não é uma regra. Porque daí chega uma pessoa aqui e é massacrada, como É, também já aconteceu comigo, já aconteceu sim, com seu marido, sim, né? sim. Então, é óbvio que isso não é uma regra, mas de uma maneira geral, as experiências que a gente vê aqui, tipo, isso no Brasil seria uma exceção de uma exceção se acontecer. Aham, Aqui é mais comum. sim. Então, isso é uma diferença que eu acho muito grande, assim, essa preocupação que as empresas têm com o funcionário como ser humano, de estar bem também, e não apenas trabalho, 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 sabe? E outra pergunta que eu acho também importante que o pessoal pode se questionar aí, eles estão no Brasil ainda e Sim, querem vir para Nova Zelândia e querem trabalhar na sua área. sim. Tem algo que você faria diferente, estando no Brasil, antes de vir para cá, para se inserir mais rápido no mercado de trabalho? Cara, Eu acho que a língua, né, o inglês, assim, obviamente, idioma, mas isso é pra qualquer qualquer área, profissão, assim, é sim. óbvio que pra comunicação ainda mais, né, mas sim, o idioma, com certeza. Uma coisa que é muito bem quista aqui, sobretudo para as áreas de comunicação também, é quando você tem entendimento da cultura maori. Eu Uhum. vejo muitos empregos que colocam lá um mínimo entendimento, a gente quer que, sabe, de que você entenda um pouco mais da cultura maori, que você valorize, que você sabe falar algumas palavras e tal. Então, eu me lembro até que eu ficava assim, cara, eu mal sei inglês, eu vou ter que ver maori Aprender a língua. também, mas geralmente você vai sempre ter possibilidades aqui na Nova Zelândia, se você está estudando e tal, de eventos para ir gratuitos e tudo. Uhum. E eu nunca me interessei por isso. E eu acredito que isso seria uma coisa que eu voltando atrás eu faria. Porque hoje eu vejo, por exemplo, hoje eu estou estudando jornalismo aqui, fazendo tipo uma especialização, um ano de jornalismo, para poder ganhar uma possibilidade dentro desse mercado de trabalho aqui, porque eu já tô alçando esses voos na comunicação, né? Sim. Mas é uma coisa que eu vejo muito, assim, a necessidade de que exista esse entendimento do Mauri. Não é só no jornalismo, mas no marketing como um todo, eu vejo muito isso. Então, é Então, uma dica para o sim, pessoal que está com assistindo. certeza. E outra coisa, é claro, você buscar experiências, né? Então, aqui eles ligam mais para experiência do que para currículo. Uhum. Então, o máximo que você puder ter de experiências variadas nesse sentido. Então, eles pedem muito para a área de marketing, eles pedem muito que você tenha o entendimento de setores de comércio, de hospitalidade, de não sei o quê, que você tenha muito entendimento de ferramentas usadas. Então, ferramenta para site, ferramenta para análise de dados de redes sociais. Então, não só pelo próprio pela análise da ferramenta do próprio aplicativo Facebook e tal, do Meta, né? Mas sim outras, que você tenha esses conhecimentos a mais, assim, mais específicos também. Eles pedem bastante, então seria uma outra coisa que eu daria uma olhada. No Brasil tem muita possibilidade de curso até gratuito mesmo e tudo. Eu De acho sistema operacional, Exato. algo que seria esse. Que seria mais essa parte de... Porque existem vários, né? Uhum. Mas eles sempre perguntam assim, CRM, não sei o quê, enfim, vários que você tem esse entendimento, que é uma coisa que, por exemplo, eu não sou do marketing, então eu não tenho muito. E aí eu vejo muita vaga que eu esbarro nisso, que eu não tenho esses entendimentos, que seria uma coisa que eu olharia mais, eu acho, no Brasil. Porque como eu não pensava em fazer nada na área, eu não vim preparada, não me preparei para isso, sabe? Mas seria uma coisa que eu faria com certeza, principalmente para essa área de marketing. Eu acho que tem muita área para marketing, para rede social, mesmo para pessoas que não são formadas na área e tudo, sabe? Mas que têm alguma experiência de mercado. Então, eu iria... E passa para o pessoal
querem acompanhar a Rafa, né? O que é que a Rafa tá fazendo aqui na Nova Zelândia. Então, passa para eles os teus canais, para eles acompanharem. Quiserem tirar dúvidas também, né? Fiquem à vontade. A Rafa, como vocês podem ver, é muito comunicativa. Falo demais. Ela tem esse dom. Então, acho que é um prazer para ela também. Ela ajuda muitos brasileiros que estão chegando aqui na Nova Zelândia. Ela tem um projeto lindo. Então, passa para eles. Tá, ó, vocês me encontram aqui no YouTube, no Rafaela, NZ pra você, Rafaela com 2 L's, NZ pra você. E no Instagram é jornalista Rafaela com 2 L's também. E aí vai ter lá, se você procurar NZ pra você também, você me acha no Instagram fácil. Vou colocar também na descrição do vídeo. Você consegue também pela hashtag. E lá eu sempre tô postando o meu dia a dia e muita coisa, muitas dicas, também entrevista e tudo mais. Além disso, eu tenho um programa NZ pra você, que é um grupo VIP do WhatsApp, só com uma comunidade muito bacana, que tá se preparando pra vir pra Nova Zelândia. Alguns já estão aqui, chegaram e ainda continuam no grupo porque gostam muito, porque tem bastante dica ali, que é um grupo onde a gente tem conteúdo diário exclusivo pra essa comunidade. São coisas que eu não posto em lugar nenhum. E aí a gente vai trocando ali muita figurinha, informação através de vídeo, de áudio, de foto, de texto, de muita coisa. E ajuda mais personalizadamente e pontualmente as pessoas. Então tem o grupo do WhatsApp também. Vocês podem me mandar uma mensagem no YouTube ou no Instagram pra poder participar. Mas lá no Instagram tem até um destaque, né? Grupo VIP do WhatsApp, onde você pega todas as informações pra poder participar com a gente. Que é muito legal. Fora os outros projetos que tem por aí. Sim. Muito obrigada, Rafa. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui nesse primeiro módulo, né, que a gente está criando aqui pro canal. Obrigada de verdade. Obrigada a você que está acompanhando, que assistiu esse vídeo todo. Foi um vídeo um pouquinho longo, porque a gente gosta de dar mais detalhes, né? A gente fala. E esses vídeos, quando eu estava no Brasil, eu não me importava se tinham 20, 30 minutos. Também. Eu gostava porque era um material que ia me trazer muita coisa importante para vir para cá. Então, para quem assistiu até o final, muito obrigada, né? Um cheiro e até o próximo vídeo. Obrigada, Nath. Todo sucesso do mundo. Galera, segue, curte se gostou e compartilha com as pessoas que vocês gostam também. Um cheiro. Um cheiro. Nada. Oxi! Tchau.